Seja bem-vindo ao canal Susto e Medo. Antes da história começar, já deixe o seu like e siga o perfil para não perder nenhum relato assustador. Agora prepare-se, porque o que vem a seguir pode tirar o seu sono. Vamos para o vídeo. Esse lugar não existe, mas nós entramos. História 2, de 5 histórias de terror na montanha. Como ex-integrante de uma equipe de resgate em montanha, quero compartilhar uma experiência de busca e resgate que até hoje ainda me dá arrepios. Tudo começou com um simples aviso de desaparecimento. A pessoa desaparecida era um homem de cerca de 40 anos, com mais de 10 anos de experiência em montanhismo. De acordo com o plano de subida que ele deixou, ele pretendia descer a montanha em até 7 horas, indo e voltando no mesmo dia. A montanha que ele escalou não passava de 1.400 metros de altitude. Para alguém experiente, fazer esse trajeto em um dia não seria problema. Porém, quando a família dele fez o boletim, já haviam se passado 12 horas desde o horário previsto de retorno. Nossa equipe de resgate rapidamente se dividiu em 4 grupos. Eu e um colega ficamos responsáveis por procurar pela rota do Vale do Rio. Com base nos hábitos do montanhista, supusemos que ele poderia ter saído da trilha principal e se perdido no vale. Seguimos ao longo de um afluente indicado no mapa. O som da água ecoava pelo desfiladeiro. No começo, tudo parecia normal, mas depois do meio-dia, uma sensação estranha começou a surgir, como uma onda. A situação começou a ficar cada vez mais bizarra. Primeiro, em meio ao som disperso da floresta, começou a surgir uma risada estranha e parecia estar nos acompanhando. Depois, quando chegamos ao primeiro ponto de encontro dos afluentes, algo estava errado. Ali deveria haver uma enorme rocha, como uma besta adormecida deitada no leito do rio. Mas o que vimos foi um espaço vazio, só a água corrente passando sobre o leito exposto. Meu colega franziu a testa e murmurou: "Isso não é possível. Já estive aqui 3 vezes, isso nunca mudou." Pegamos o mapa para conferir e percebemos algo ainda mais estranho. O terreno à nossa frente não correspondia ao mapa. Até o formato dos penhascos estava deslocado. E pior, a bússola em nossas mãos girava sem parar, como se estivesse sendo perturbada por algum campo magnético invisível. Em uma árvore próxima, havia fitas vermelhas amarradas. Não sabíamos por quem. Elas pareciam apontar para o interior do vale, como se estivessem nos guiando ou nos atraindo. Apesar do desconforto, continuamos avançando. Quanto mais entrávamos, mais estreito o vale ficava. Os penhascos dos 2 lados se erguiam como muralhas gigantes. A luz do sol era completamente bloqueada. O ambiente era frio, úmido e sombrio, como um entardecer eterno. Quando chegamos ao terceiro ponto de encontro dos afluentes, paramos. Fizemos uma descoberta chocante. Debaixo da sombra de uma rocha à beira do rio, havia uma mochila, e ao lado, um par de botas de montanhismo, cuidadosamente colocadas. Não havia dúvida, pertenciam ao desaparecido. A etiqueta da mochila e o modelo das botas eram exatamente os mesmos. Mas onde estava a pessoa? Nos aproximamos. Meu colega colocou luvas e abriu a mochila com cuidado. Dentro, encontrou um caderno amassado. As páginas estavam molhadas, a tinta borrada, mas ainda legível. Ali estava a última mensagem do montanhista: "Eu entendi. Este vale não está no mapa. A bússola não funciona. O GPS também está sem sinal. Entre os sons da floresta, ouço risadas de vez em quando. Este vale talvez esteja conectado a outro lugar. Isso já não é mais um lugar que eu conheço." Depois de ler isso, eu e meu colega trocamos olhares. Um frio percorreu nossos corpos. Aquilo não parecia um simples caso de alguém perdido. Parecia algo muito mais profundo. O dono do caderno parecia ter percebido que estava entrando em outro mundo. Achamos que aquilo não era bom sinal, então decidimos sair imediatamente. Mas quando tentamos voltar, o pesadelo começou de verdade. Não importava para onde fôssemos, sempre voltávamos ao mesmo lugar,
onde estavam a mochila e as botas. Nossos passos ecoavam pelo vale. O suor encharcava nossas roupas. O tempo parecia se estender infinitamente. A respiração do meu colega ficou pesada. Ele me perguntou: será que estamos perdidos? Quando o desespero começou a tomar conta, um estrondo, como um trovão, ecoou. Assustados, aceleramos o passo. Aos poucos, comecei a sentir que o cenário ao redor estava mudando. Aquela sensação estranha de repetição desapareceu. Finalmente, chegamos ao primeiro ponto de encontro dos afluentes, e lá estava a enorme rocha, intacta. A bússola também havia parado de girar. Só então conseguimos respirar aliviados. Mas quando olhei o relógio, percebi algo assustador. Desde que entramos na montanha, havia passado pouco mais de 1 hora, mas para nós parecia que tínhamos vivido 4 ou 5 horas de tormento. Exaustos, descansamos um pouco e depois continuamos descendo. Antes de ir embora, olhei para trás. Tive a sensação de que a entrada do vale estava zombando de nós. As fitas vermelhas nas árvores balançavam suavemente ao vento. 3 dias depois, o corpo do montanhista foi encontrado em outro afluente, a cerca de 3 quilômetros de onde encontramos a mochila. A causa da morte foi considerada hipotermia. Mas havia algo estranho. O corpo estava usando botas. Então, de quem eram aquelas botas que encontramos? No fim, o caso foi encerrado como uma morte causada por se perder na montanha. Mas até hoje, eu acredito profundamente. Naquele dia, nós realmente entramos, por um breve momento, em um lugar diferente deste mundo. Um vale que não existe no mapa, um caminho que leva a outro mundo. Talvez o montanhista tenha percebido que entrou nesse lugar, mas não conseguiu escapar. Até hoje, sempre que estou na montanha e ouço risadas misturadas ao som da floresta, ou sinto algo estranho, eu volto imediatamente, porque talvez, nas montanhas, realmente existam coisas que desconhecemos e lugares de onde ninguém que entra consegue voltar. Eles estão esperando do outro lado, observando silenciosamente cada pessoa que se atreve a entrar. Agora é sua vez. Já viveu algo estranho ou assustador? Conta sua história nos comentários. Ela pode aparecer no próximo vídeo. Obrigado por assistir e não esqueça de me seguir, deixar o like e deixar um comentário com seu relato ou sugestão de história. Até o próximo vídeo.